Entre os pistoleiros lendários no Velho Oeste, existe um nome memorável que jamais será esquecido: Landon Ricketts. Mais do que um simples homem, ele é considerado referência marcante na era dos pistoleiros e uma lenda viva em Red Dead Redemption. Rapidamente, Landon Ricketts se destacou por suas habilidades incomparáveis com o revólver. Ele não era apenas preciso, Ricketts fazia parecer que o tempo desacelerava em suas mãos, graças ao seu domínio absoluto do Dead Eye. No vídeo de hoje, mostrarei referências e menções de Landon Ricketts em Red Dead Redemption 2. Falarei sobre toda a sua história do princípio ao fim em Red Dead Redemption 1, sua participação em Undead Nightmare e o que aconteceu com sua autobiografia. Será que a biografia de Landon Ricketts foi roubada? E se foi realmente roubada, qual seria o motivo? Boa pergunta. Lembrando que este é mais um vídeo sugerido por inscritos aqui no canal. Sinta-se à vontade para deixar sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Gratidão a você que curte nossos vídeos e especialmente aos membros do canal, que nos ajudam e muito a manter e dar continuidade em nosso trabalho, recebendo sempre aquele salve especial na vinheta de todos os nossos vídeos. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts, thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Apesar de ser um personagem que aparece apenas em Red Dead Redemption 1, Landon Ricketts é bastante citado em Red Dead 2. Na missão opcional de caça ao fora da lei Benedict Albright, Landon Ricketts é mencionado durante a cutscene. He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annesburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Na missão do capítulo 3, chamada Mais Questões sobre o Sufrágio Feminino, Landon Ricketts também é mencionado por Arthur. Sua paixão pelo poker é mencionada por John Marston se jogarmos poker com os membros da gangue no acampamento. Na casa da família Downes, ao lado da cama de casal, contém um gibi que fala sobre uma história envolvendo Landon Ricketts e Jim Boy Calloway. A carta de Landon Ricketts pode ser encontrada exatamente nesse ponto marcado no mapa, na cidade de Armadillo. Existem dois pistoleiros famosos por serem foras da lei altamente perigosos, conhecidos como Irmãos Butcher. Sua carta pode ser coletada em Butcher Creek, exatamente neste ponto marcado no mapa. Em 1896, ambos foram mortos por Landon Ricketts, aumentando ainda mais a sua fama. Inclusive, este fato é relatado no jornal edição número 55 em Red Dead Redemption 1, assim como também fala sobre sua participação no massacre de Blackwater em 1899. O artigo não nos diz exatamente de qual lado ele estava no momento do massacre, mas acredita-se que pelo fato de ser um pistoleiro honrado, provavelmente estava lutando ao lado dos homens da lei. Algum tempo depois de um tiroteio no leste da Califórnia em 1902, Landon Ricketts decidiu ir para o México, estabelecendo-se em Chuparosa, com o foco em viver um estilo de vida mais tranquilo. Em Red Dead Redemption 2, este deve ser de fato o motivo pelo qual não vemos este personagem no jogo. Em Red Dead Redemption 1, John conhece Ricketts pela primeira vez em Chuparosa, depois que Ricketts testemunha Marston matando 3 bandidos que tentam roubá-lo. Ele estará observando John Marston enfrentar um grupo de 3 bandidos assim que chega na cidade. Como um atirador experiente, Landon Ricketts em Chuparosa é visto como se fosse um policial não oficial ou vigilante para a cidade. Ricketts também era casado, embora sua esposa tenha morrido em algum momento antes de 1911 de causas desconhecidas. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. What? Unlucky in love, lucky in cards. Rapaz, tá certo isso? Nesse primeiro contato de John Marston com Landon Ricketts, ele lhe dará um revólver Schofield e então lhe ensina o terceiro nível do Dead Eye, que consiste em estar marcando manualmente seus alvos com o olho da morte ativado. É aconselhável se fazer primeiramente essa missão ao chegar no México. Digo isso porque os diálogos dessa missão com Landon Ricketts nos ajudam a entender bastante sobre os conflitos que estão ocorrendo no México. Landon Ricketts, de forma imparcial,
policial nos explica sobre os conflitos relacionados à revolução dos rebeldes liderados por Abraham Reyes contra o exército mexicano liderados pelo Coronel Allende, governador provincial do estado de Nuevo Paraíso, sob o presidente mexicano General Ignacio Sánchez. É importante ressaltar que Landon Ricketts não apoia nenhum dos lados, mas mostra-se disposto a ajudar os pobres e aqueles que necessitam, solicitando a sua ajuda. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Local government, foul bunch. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Em Red Dead Redemption 1, temos oficialmente 4 missões ligadas a seu nome. Na segunda missão, John e Landon Ricketts resgatam Luisa das garras do exército mexicano. Ela também faz parte dos rebeldes que se opõem contra o exército. Pode-se dizer que essa missão introduziu John aos rebeldes, tendo em vista que após este fato, começam a surgir missões para ajudá-los. A terceira missão de Landon Ricketts nos oferece instruções valiosas sobre como se sair bem em duelos. Nessa missão, após um desentendimento no poker, enfrentamos Andreas Muller. Nobody steals from me, especially in America. Na quarta e última missão com Landon Ricketts, John Marston conta a ele sua história da gangue de Dutch Vanderland, com a qual costumava se envolver. Eles compartilham alguns drinks enquanto conversam sobre suas vidas. Luisa entra no bar implorando por sua ajuda, pois pessoas inocentes estão sendo condenadas à morte por ordem do Coronel Allende sem julgamento. Ricketts e Marston partem para emboscar o comboio de carroças que continha os prisioneiros. Durante o percurso, Landon Ricketts sutilmente mostra em seu diálogo que já sabe que John Marston está realizando serviços para ambos os lados, trabalhando ao lado dos rebeldes e exército mexicano. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Após enfrentarem as tropas mexicanas durante o percurso, finalmente eles chegam à fronteira com os Estados Unidos, onde estão a salvo do exército e os prisioneiros são libertados. Com Marston precisando retornar ao México para continuar sua busca por Javier Escuela, ele e Landon Ricketts se despedem e Ricketts não é mais visto. No epílogo do jogo, na última edição de jornal em 1914, um artigo revela que Landon Ricketts faleceu tranquilamente durante o sono. O jornal afirma que ele retornou aos Estados Unidos em 1911, provavelmente após a sua quarta e última missão, chamada A Carroça Mexicana. O jornal também afirma que existiam rumores de que ele estaria escrevendo uma autobiografia antes de morrer, mas o livro nunca foi disponibilizado para publicação. E é aqui que são levantadas diversas teorias. Nós sabemos através de rumores que Landon Ricketts estava escrevendo sua autobiografia, mas o destino do manuscrito nunca foi revelado. Isso deixa espaço para especulações. Existe a possibilidade em sua biografia conter fatos ilícitos que comprometiam autoridades corruptas. Considerando o passado de Ricketts, suas interações com figuras poderosas e sua luta contra bandidos e corrupção, é muito possível que sua autobiografia contivesse informações que não agradariam certas autoridades ou indivíduos influentes. Se a autobiografia foi realmente destruída por conter fatos comprometedores, isso reforça ainda mais o papel de Ricketts como uma figura justa e heróica. Por outro lado, a ausência de confirmação também poderia significar que ele escolheu omitir certos detalhes para proteger os inocentes ou evitar represálias. É justamente esse mistério que torna Landon Ricketts uma figura tão fascinante no Velho Oeste. Este personagem é tão amado
falado pelos fãs na comunidade que muitos cogitam a possibilidade até mesmo de ele ser um possível protagonista em Red Dead Redemption 3. Será? E os rumores de que ele baleou um pistoleiro pelas costas chamado Johnny West? Será mesmo verdade ou inventaram isso para manchar sua fama de pistoleiro? Estou lhe respondendo, não sei. Eu tenho certeza que você deve ter alguma teoria a respeito disso, então sinta-se à vontade para expressar sua opinião nos comentários. Já em Undead Nightmare, Ricketts mora na Casa Madrugada, aparentemente defendendo a cidade sozinho das hordas de mortos-vivos, tornando-a uma zona segura permanente. Ele pedirá a John Marston que lhe traga algumas iscas de mortos-vivos e um pouco de dinamite, que ele combina para criar iscas explosivas, que atraem zumbis e explodem. Eu sei que os fatos em Undead Nightmare não fazem parte oficialmente da história, mas vale a pena estar relatando esses fatos aqui nesse vídeo. Eu já falei sobre toda a história de Javier Escuela e também contei sobre a história de Bill Williamson e sua gangue. Estes dois vídeos irão aparecer agora em sua tela. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque futuramente trarei vídeos sobre os rebeldes e as tropas mexicanas de Red Dead Redemption 1. Que beleza! Escolha um desses vídeos finais e nos vemos daqui a pouco.